Olá, gente, tudo bem, gente, com vocês? Tem um tempinho que eu nunca mais coloquei vídeo nesse canal, mas tudo bem, tá, gente? Vou voltar com tudo. Enfim, continuando. O assunto que vamos tratar agora é sobre matemática e sobre logaritmo. Logaritmo, a palavra logaritmo, ela vem do grego, que significa razão e número. Ou seja, é uma conta que você usa, é uma forma de você calcular algo que ajuda em outra coisa, ok? Vamos logo começar com o logaritmo, que o assunto é um pouquinho extenso. Então, let's go, né, gente? Primeira coisa é colocar esse negócio aqui pra baixo. Tudo bem contigo? Não. A logaritmo ele ajuda você para resolver uma equação exponencial. Eu tô falando grego? Aham. A equação exponencial é quando o expoente é o x. Como vocês podem ver, oh, minha Nossa Senhora da Perpétua Socorro. Sim, aqui. Como vocês podem ver, o expoentezinho, ou seja, o númerozinho que está em cima é o x. Aí nós fazemos o quê? Simplificamos, corta e dá o valor de x, ok? Ou seja, x é o expoente, tem uma base, ou seja, aí você já tem uma ideia que é o quê? Ah, uma potência, sim. Um logaritmo é bom você revisar potência, radical, fatoração e simplificação de fração. Porque esses quatro assuntos vêm com tudo, vêm com força total. Então, revisa aí, ok? A definição de logaritmo. Sendo A e B números reais positivos, ou seja, A e B são qualquer número que é positivo, ok? Chama-se logaritmo de B na base A, o expoente em que deve ser elevado de modo que a potência obtida de base A seja igual a B. O que significa? Oh, minha Nossa Senhora. Ou seja, eu vou ter um número real, tá? Quer dizer, dois números reais, que é positivo, claro. E o númerozinho, a base, ele vai ter que ser elevado ao x, que vai ter que ser igual ao logaritmando, tá, gente? Que é justamente o que a gente vai ver agora. Ok? Como é que a gente lê essa inscrição doida? Log de B na base A. A é a base, B logaritmando, log é o símbolo do logaritmo e x é o que nós chamamos de logaritmo, ok? Então, nós temos que o logaritmo de B na base A é o que? O expoente em que deve ser elevado, ou seja, o A tem que ser elevado à resposta, que ele tem que ser igual ao que? A B. E B é o que? O logaritmando, ok? Vamos ver alguns exemplos. Log de 25 na base 5. Log de 1 na base 7. Log de 3 meios na base de 0,25. Log de raiz quadrada de 7 na base raiz quadrada de 49. Ou seja, aí como eu já falei, trabalha com fração, com número decimal, com radical, com números inteiros positivos ou negativos. Você tem que aprender também as propriedades da potência, do radical e simplificar, fatorar. É isso que você tem que aprender, ok? E em alguns casos você usa o MMC. O que é MMC? Mínimo múltiplo comum, certo? Vamos lá. Como é que a gente vai resolver um logaritmo? Que a gente vai calcular um logaritmo. Para a gente calcular um logaritmo, é fácil. Você tem que saber que o A ele não pode ser zero. E o B, que é a base, ele não pode ser 1. Pode ser qualquer valor menos um 1. Lembrando que A e B tem que ser positivo. Ou seja, além de ser positivo, A não pode ser 0, B não pode ser 1, porque é diferente, ok? Então, qual relação nós temos? B elevado a x é igual a A, sendo que o A é diferente de 0 e B não pode ser 1, ok? Por exemplo, log 16 na base 2. Primeiro passo, você iguala a x. X é o quê? Um número que você quer achar, ok? Então, vamos lá. 2 elevado a x é igual a 16. O que é 16 fatorando? Você vem lá, fatora em fatores primos. Por 2, datão, por 2, 2. Aí 2x vai ser igual a 2 elevado a quarto. Por quê? 2 elevado a quarto é 16. O que é 2 elevado a quarto? A potência de 16 na base 4. Quer dizer, na base 2, ok? Simplifica aí, x é igual a 4. Outro exemplo.
Log de 81 na base 3 é igual a x. Então, é o mesmo procedimento. Fator 81, a gente descobre que x é igual a 4. Lembrando que a base elevado ao número desconhecido, ou seja, elevado a x, é igual ao logaritmando. Tá aí a definição de logaritmo. Aí quando a gente tem, por exemplo, 1/4, raiz de 25, 0,3, esses números assim mais complicados, a conta fica um pouquinho mais complicada. Mas nada diferente. Vamos lá. Log de 1/4 na base 2. Primeiro passo, igual a x. Então, 2 elevado a x é igual a 1 sobre. O que é 4 fatorando? Não é 2 ao quadrado? Não é isso? Então, coloca 2 ao quadrado embaixo. Vamos lá. 2 elevado a x é igual. Quando a gente tem uma potência em fração, a gente faz o quê? Ó? Vrá, inverte. Invertendo, o sinal fica negativo. Por que fica negativo? Porque para dizer que quando você inverteu, é justamente para mostrar que da fração virou um número normal, ok? Corta, corta, x é igual a menos 2, certo? É o que eu acabei de dizer, que pode ter número com vírgula, número com fração, muitas coisas. Isso é a mesma coisa que eu expliquei no item anterior. Primeiro, simplifica 0,6, depois inverte, que fica 5/3, você pode cortar x é igual a menos 1, ou seja, não tem dificuldade em logaritmo, é fácil. É só você aplicar a propriedade e saber cada propriedade da potência. Você sabe que a potência, para quem estuda ou para quem ainda vai estudar, potência ela pode ter um expoente o quê? Positivo, negativo, fracionado e assim em diante. Sim, pode ter até também um expoente decimal. Mas esse é um caso mais raro, certo? E continuando, logaritmo ele não é perfeito, tá sendo aquela conta, meu Deus, aquela conta perfeita, não é não. Tem algumas consequências, algumas falhas do logaritmo que é importante a gente estudar. A primeira falha ou a consequência ou alguma peculiaridade do logaritmo é que toda vez que a base ela for igual ao logaritmando, vai ser 1. Por quê? Todo número elevado a 1 é igual a 2, ok? Aí, gente, a gente tem que ter cuidado. Elevado é uma coisa, sobre é outra. Sobre é fração, elevado é potência, ok? Toda vez que não tiver base, ou seja, a base sumiu, a gente diz que a base é 10. Ou seja, estamos trabalhando com logaritmo decimal. Por que decimal? Porque a base é 10. Só isso. Toda vez, gente, terceira consequência, tá? Toda vez que nós tivermos o logaritmando 1, a base, qualquer número, igual a 0. Por que igual a 0? Todo número elevado a 0 é igual a 1. E esse 1 é o quê? O logaritmando, ok? Vamos lá. A quarta é bem facilzinha. Toda vez que a gente tem dois logaritmos e tem uma igualdade entre eles, eles têm a mesma base, o que a gente faz? Simplifica os log, ou seja, corta os logaritmos. Corta, corta. E dá o valor de x ou o valor que você queira, certo? Eu dei alguns exemplos. Log de 1 raiz de 2 é 0. Log de 5, 5 é 1. Log de 100 na base 10 é 2. Por quê? Qual número elevado a 10? Quer dizer, qual número com base 10 que dá 100? 2. 10 elevado a 2 é 100. Ok? Agora vamos entrar na parte um pouquinho mais chata, mas é bom a gente estudar também. Propriedade dos logaritmos. É uma parte muito complexa, uma parte que, tipo, não dá pra você correr, mas tudo bem. Let's go! Logaritmo do produto. O que é produto, gente? Produto vem de multiplicação. Toda vez que você vê em matemática, em física, em química, essas matérias de exatas, quando você vê produto, em matemática, multiplicação. Em física, pode ser também multiplicação. Em química, pode ser alguma coisa de reação química. Ok? Mas, enfim, produto, multiplicação aqui na matemática. Retornando. Quando há um logaritmo do tipo, toda vez que tiver um logaritmo com uma base e os logaritmandos, aqueles numerozinhos que eu disse lá no começo, eles estiverem sendo multiplicados, o que a gente faz? A gente basta somar os dois logaritmos com a mesma base. Ou seja, toda vez que eu tiver uma multiplicação no logaritmo, eu faço o quê?
eu somo os dois logs com a mesma base. Não posso esquecer, gente. Log, log, base, base, logaritmo, logaritmo. Ok? Vamos para um exemplo. Log de 9 vezes 27 na base 3. Quando está multiplicando, o que acontece? Somamos. Então, log de 9 na base 3 mais log de 27 na base 3. Ok? Quanto é log de 9 na base 3? É 2. Quanto é log de 27 na base 3? É 3. Gente, esses cálculos eu fiz à parte para não ficar tão extenso, ok? Então, você pode fazer a parte e descobrir que é isso mesmo. 2 mais 3, 5. Propriedade completa. Outro exemplo. Log de 6 na base 3 é igual. Gente, como é que a gente vai saber? Como é que a gente vai saber que vai ser produto, vai ser tal, tal? Pega o número, fatora ele todo. 6 fatorando é o quê? 2 vezes 3. 2 vezes 3 é 6, ok? Então eu coloquei log de 2 vezes 3 na base 3. Quando está multiplicando, o que acontece? Soma os dois logs que têm a mesma base, ok? Então, log de 2 na base 3 mais log de 3 na base 3. O que acontece? Quanto é log de 3 na base 3? Logaritmo, quer dizer, logaritmando é igual a base. Isso é igual a 1. Então, o resultado é log de 2 na base 3 mais 1. Só isso, ok? Então, log de 25 vezes 4 na base... Eita, quando não tem é quanto? É 10, base 10. Quanto é 25 vezes 4? 100. Ah, Isaac, mas por que eu não fiz 25, log de 25 mais log de 4? Eu posso fazer direto 25 vezes 4? Pode. A mesma coisa acontece com 9 vezes 27. Você poderia fazer direto também. Mas, no caso de 9 vezes 27, seria mais complicado. Nesse aqui não, seria mais fácil, no log de 100. Então, log de 100 vai ser igual a quanto? A 2. Que qual o número que eu elevo que dá 100? 2. 10 ao quadrado, 100. Ok? Aprendemos o logaritmo do produto. O produto é quando eu tenho uma multiplicação, eu posso somar, de somar, eu posso multiplicar e assim voltando sucessivamente. Ok? Logaritmo do quociente. Quociente, quociente, quociente. Ah, lembrei. Vem de divisão. Tem uma divisão. O que acontece? Quando o logaritmo está no tipo log de A que tem B dividido por C, ou seja, um número dividido por outro. Uma coisa dividida por outra. Uma fração, digamos assim, ok? É muito fácil. Basta a gente subtrair o logaritmo na base A do numerador e o logaritmo na base A do denominador. Gente, que molesta é isso? Gente, vamos pensar. Quando está dividindo, não fica tipo uma fração, não é isso? Certo. Em cima a gente chama de quê? Numerador. Embaixo a gente chama de denominador. Então vai ser o logaritmo, que tem a mesma base, ok? Do numerador menos o denominador, ok? Vai ser isso. Vamos lá prosseguindo. Log na base 4 de 32 dividido por 8. Dá para dividir? Dá. Então, vamos lá. 32 dividido por 8 dá 4. Log de 4, 4, obviamente que é 1. Que a gente já aprendeu na consequência. Não é isso? Log de 1/4 na base 2. Esse aqui eu já passei, mas eu quero mostrar a vocês que vai dar a mesma coisa. Eu acho que eu passei. Lá no iniciozinho eu coloquei. Então, vamos lá. O numerador menos o denominador. Então, que tem a mesma base, gente. Não confunda base com esses outros nomes, pelo amor de Deus. Log na base 2 de 1 menos o log na base 2 de 4. Quanto é log na base 2 de 4? 2. Já que tem o menos, repete o menos. Quanto é que é log de 1 na base 2? É 0. Por quê? Toda vez que o logaritmando for 1, o resultado é 0. A gente aprendeu na consequência. Volta um pouquinho para ver aí. 0 menos 2, menos 2, óbvio. Agora tem uma observação. Toda vez, gente, que a gente tiver um logaritmo do quociente, que não é divisão, não é isso? Só que no numerador e no denominador tem duas multiplicações, ou seja, tem dois produtos. Como é que a gente vai resolver? Primeiro, o numerador, log de A vezes o C, não é o produto? Já que vai multiplicar, vai fazer o quê? Somar. Menos. Aí você abre parênteses e coloca
o D vezes o E, ou seja, os dois logaritmos. Por que a gente tem que abrir parênteses e colocar eles dois? Porque vai fazer o quê? Chuveirinho. Primeiro com primeiro, primeiro com segundo. Mais por menos dá menos. Menos por mais, menos. Ok? É a resposta que eu dei aqui. Esse A, B, C, D, E pode ser qualquer número que esteja na questão. Ok? Prosseguindo, o logaritmo do quociente é quando você está dividindo um número e outro. O número de cima nós chamamos de numerador, o número de baixo nós chamamos de denominador. É o numerador menos o denominador. Log de um menos o log de outro, que tem a mesma base. Lembra-se bem. Logaritmo da potência. Potência vem de o quê? Tem um númerozinho que nós chamamos de base. O número em cima, que ele é bem pequenininho. Acho que vocês já viram em algumas slides que eu estou passando aqui, vocês já viram uma potência. Obviamente que deve ter visto, né, gente? Aqui o número de cima é o expoente. O número maior é a base. Então, quantas vezes eu vou multiplicar a base pelo expoente para dar um resultado? Vai ser, por exemplo, 2 elevado à terceira é igual a quanto? 2 vezes 2 vezes 2. 2 vezes 2 dá 4. 4 vezes 2 dá 8. Então, 2 elevado à terceira é igual a 8. Por quê? Quantas vezes eu elevei o 2? 3 vezes. Ou seja, quantas vezes eu multipliquei o 2? 3 vezes. 2 vezes 2 vezes 2. A mesma coisa acontece. 4 ao quadrado, que é 4 elevado a 2. É 4 vezes 4, que dá 16. 9 elevado ao quadrado dá 81. Por quê? 9 vezes 9, 81. 5 elevado à terceira é 5 vezes 5 vezes 5, que dá 125. Ok? Vamos lá, já expliquei muito sobre potência, agora vamos lá, logaritmo. Logaritmo da potência, vocês sabem o que é uma potência, que eu acabei de falar. Quando o logaritmo tiver no tipo, esse tipo aí que está aparecendo, um log comum elevado a uma potência. Esse R que eu coloquei aí é uma potência, ou seja, um expoente, um númerozinho pequeno, gente, lembra do número. Basta passar o expoente do logaritmando para o outro lado multiplicando o logaritmo todo. O que significa? Eu chamo esse processo de pula-célula, tem pessoa que diz que é pula-carniça. Você pode atribuir qualquer coisa, gente. Pula-montanha, montanha-russa, looping, qualquer coisa. O importante é saber que o número que está em cima do logaritmando, ele pula célula, ele pula montanha-russa, ou faz montanha-russa, ou faz um looping, e vai para o outro lado multiplicando. Olha aí que eu mostrei. O expoente vezes o logaritmo todo. Lembra-se da palavra logaritmo todo, não é só log, é logaritmo todo, ok? Vamos lá. Log de 27 na base 3. Gente, a gente sabe que é 3. Mas por que é 3? Vamos lá aplicar propriedade da potência? Vamos lá. Log de 3 na base 3. Quanto é 27? 27 é 3 elevado ao cubo, não é isso? Fatorando ele. 27 por 3 dá 9. Por 3 dá 3. Por 3 dá 1. Quantas vezes apareceu 3? 3 vezes. 3 elevado ao cubo, que é 3, ok? Passa esse outro número, montanha-russa, gente. Passa o outro número multiplicando. 3 vezes o log todo. Quanto é o log todo? Toda vez que a gente tiver base igual ao logaritmando, é igual a quanto, gente? 1. 3 vezes 1, 3. Acabou a conta, gente. Não tem mais nada. Log de 1 sobre 25 na base 5. Primeira coisa, toda vez que tiver 1 sobre alguma coisa, você faz o quê? Inverte. Quando inverte, fica com sinal negativo. Por que negativo? Porque você inverteu. É a consequência. Certo? Então vai ficar. O que é 25 na base 5? Não é 5 ao quadrado? 5 ao quadrado. Aí 5 ao quadrado, não é isso? Só que ainda está elevado a menos 1. 2 vezes menos 1, menos 2. Não é isso? Pega esse menos 2, montanha-russa, bicho. Pula para o outro lado. Fica menos 2 vezes o log de 5, 5. Eu já disse na consequência, gente. Log de 5, 5 é quanto? 1. Vai lá, retorna para as consequências, que é muito importante no estudo de logaritmo da potência. Ok? Menos 2 vezes 1, menos 2. Menos por mais, menos. 2 vezes 1, 2. Morreu a conta. Agora eu quero ter uma observação, gente.
Toda vez que tiver um log, desse jeito aqui, observação, presta atenção. Um log desse jeito, numa base qualquer, e tiver uma raiz quadrada, cúbica, quarta, que seja a raiz, e tiver uma letra ou um número lá dentro, o que é que você faz? Primeiro, tira da raiz. Como é que a gente tira da raiz? Qual é o númerozinho que está elevado no de dentro? 1. O númerozinho que está de fora é o 3, que é o índice. Porque vocês sabem que a raiz, ela tem o quê? O radical. O símbolo do radical, o índice, que é o númerozinho que fica nessa abertura, e o número de dentro, a base mesmo, a base, e o númerozinho que está elevado a ele é um expoentezinho pequeno, mas ele está lá. Se não tiver, 1, ok? Geralmente é 1 ou é 2, 3, enfim, depende da questão. Aí você vai transformar ele em fração. O que está dentro é numerador, o que está fora é denominador. Os numerozinhos pequenos, o que está dentro é numerador, que ficou 1. O que está fora é denominador, ficou 3. Certo? O que é que a gente faz com esse 1/3? Não é um expoente? Não é uma potência? Então, pula para o outro lado. Fica o quê? 1/3 ou 1 sobre alguma coisa vezes o log todo. Ok? Por que eu coloquei essa observação? Porque tem questão, tem prova que coloca isso também. Isso pode complicar a pessoa que diz, eita, eu nunca estudei isso. Aí tem gente que coloca, log de B na base, log de X na base B é igual a menos 2. Aí coloca raiz de X. Quanto é que é? Coloca menos 2. Tá errado. Tira da raiz e faz montanha-russa, pula para o outro lado. Pronto. Ok? Espero que tenha entendido. Qualquer dúvida, deixa nos comentários. E até a próxima. Bye, bye.